Boa tarde a todos, já estamos ao vivo aqui com a live Cleverson Vale e hoje eu vou conversar com Luciano Manga. Sim, você deve lembrar dele, o pastor Luciano Manga. Ele morou aqui no estado de São Paulo muito tempo e foi um dos fundadores, junto com outros componentes, da banda Oficina G3. Hoje ele está atuando como pastor da igreja Vineyard, lá no Rio de Janeiro. Nós vamos chamá-lo aqui. Opa, tudo bem, pastor Luciano? Tudo bom, pastor Cleverson? Boa noite aí, E boa boa noite noite. a, a todos e todas aí que estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento tão legal. Que bom. É um prazer falar contigo, embora faz muitos anos que a gente não se vê pessoalmente, né? Eu estava falando com Sim, algumas pessoas que nós estudamos em 1989 na Teológica, fizemos teologia lá, começamos juntos. Depois isso você mesmo. terminou em outro seminário, né? E faz um bom tempinho, 31 anos. É. Mas a gente não envelhece, né, Manga? A gente não envelhece. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Estamos, estamos do mesmo jeito. Mas obrigado, pastor Luciano, por atender o nosso convite, para falar na nossa live aqui nesta oportunidade. E com certeza nossos convidados vão sair daqui hoje enriquecidos com tudo que ouvirão a respeito do que será perguntado e será uma bênção. Pastor, eu quero apresentá-lo aos nossos amigos e depois eu começo então a nossa entrevista. Ok. Deixa eu abrir aqui as perguntas. Só um minutinho. Pastor Luciano, o pastor está morando no Rio de Janeiro, né? Sim, eu já moro no Rio há aproximadamente aí entre 21 e 22 anos que eu estou aqui. Eu vim, né, para Uhum. plantar igrejas na época. E desde então estou envolvido aí com essa questão de plantar igrejas, né, de pastorear, de mentoreamento, enfim, vários segmentos ou várias atividades ou funções foram surgindo nesses mais de 20 anos. Exatamente onde que atua hoje? Que bairro? Olha, hoje nós estamos na Barra da Tijuca. Nós estávamos até o ano passado atuando no bairro do Recreio, mas aí Uhum. nós encontramos um espaço melhor, né, para os nossos encontros e nós fomos para lá. E agora, com essa questão da pandemia, nós também estamos migrando para um outro espaço, e pelo incrível que pareça, para um espaço até melhor de onde nós estávamos, numa proposta assim muito, mas muito boa, muito boa. Que É, benção, que bom. Deixa eu então te apresentar, pastor. Luciano Azevedo é o nome alemão, é Kuhn, é isso? Assim que fala? isso mesmo. É descendente alemão, é isso? Descendente de alemão. E é bacharel em teologia, escritor, compositor, músico, plantador de igrejas, conferencista. Atualmente pastoreia a igreja Vineyard do Rio de Janeiro e é um dos coordenadores regionais da Vineyard Brasil, cursando doutoramento em Ministério Pastoral, cursando doutorado, aliás, em Ministério Pastoral no Seminário Servos de Cristo, aqui em São Paulo, né? Em São Paulo, isso mesmo, isso mesmo. Você vem para cá a cada semestre, Vou é isso? não, a cada semestre não, são 4 vezes ao ano. É Então, são março, dois semestres, isso, dois no primeiro semestre e dois no segundo, é isso, isso? isso, dois no primeiro, dois no segundo, isso, março, junho, ah, depois agosto e novembro. Fica uma Agora com semana. uma semana. Uhum. E qual é a Agora, área do doutorado? a área do A doutorado sua tese é será em que área? na área de Ministério Pastoral. Uhum. E eu vou trabalhar essa questão aí, é,
em como uma proposta para os pastores que sofreram o burnout, que enfrentaram crises de identidade pastoral. Uma proposta, na verdade, estou propondo um caminho, né, que a gente chama de coping religioso, e dentro do coping religioso estou apresentando a meditação mesmo pura, a meditação como um caminho de ajuda, né, aos pastores Legal. que passaram por situações como essa. Interessante. Tem previsão da conclusão da sua tese para o ano que vem já, não? Não. Eu Não? acredito que para 2022. Ok. Quero uma cópia 2022. aí, quando terminar, quero uma cópia Opa, vai dessa ser um tese. prazer. Vai ser um prazer. Ok? Vai ser um prazer. Pastor Luciano Manga é casado há 35 anos com Cristina Kuhl e pai de Cauê e Luca. Os filhos já casaram ou ainda não? Não, o Cauê, o mais velho, vive na Inglaterra. Já Uhum. está lá, acho que há 12 anos. Trabalha na área de gastronomia, estudou gastronomia e hoje trabalha nessa área lá na Inglaterra, está namorando. E o Luca, que é o mais novo, tem 20 anos, mora aqui com a gente, estuda na Universidade Federal do Rio de Janeiro e faz letras, voltado Uhum. mais na área do japonês, ele estuda japonês. O Que Luca, legal, que joia. o O mais novo. japonês é uma língua difícil, né? Dificílima, dificílima. Ele tem desejo de ir para o Japão depois? Tem, Uhum. Muito tem sim. bom. Ô, Manga, fale um pouco da sua conversão. Aliás, por que esse apelido Manga? É uma curiosidade. E Olha, o há quanto manga tempo já? vem. Ah, o apelido é desde a infância, né? E na Infância. verdade, o apelido ele se deu porque minha mãe me mandou para a escola com a manga da camisa maior que todas crianças, ou a manga da minha Olha que camisa interessante. simplesmente era maior do que todas as crianças. Então, se fosse Uhum. hoje, pastor, diriam que é bullying. Sim, sim, é verdade. Diriam que é bullying. Mas eu levei na brincadeira e o apelido acabou permanecendo, né? E foi muito interessante, Se porque tornou sua depois que eu. marca registrada, né? É, Todo mundo conhece interessante, por Luciano Manga. interessante porque depois que eu vou para a igreja, eu penso comigo mesmo, aqui ninguém vai me conhecer, não vão mais me chamar de manga, vão só me chamar pelo nome. Não, meus amigos também se converteram. Eu lembro quando você chegou à teológica, já era, né? Sim, Você se sim, identificou com Luciano sim, Manga. sim. Olha. Não teve Aliás, em jeito, não teve 89, jeito. é verdade. Pastor, fale um pouco da sua conversão, como que ela ocorreu? Olha, ela se deu no acampamento Palavra da Vida. Eu fui convidado por um amigo para ir no acampamento. Eu não tinha nenhuma relação com os evangélicos, protestantes. Eu não entendia nada, absolutamente nada em relação a evangélicos, e principalmente no contexto batista, porque eu fui a convite de um encontro de batistas. Então, para mim, Uhum, foi uma coisa assim horrorosa, né? Eu queria uhum, matar o meu amigo por ter me convidado. Então, foi uma experiência assim muito, lógico, negativa, porque eu esperava outra coisa, um acampamento lindíssimo, né? Num lugar muito repleto de natureza, para ficar ouvindo coisas que eu não entendia, né? Mensagens, pregações. Então, foi assim, no meu ponto de vista, naquele momento, muito ruim. Mas, numa manhã lá desse retiro, a gente nós tínhamos a hora silenciosa, né? Que não podia se uhum. fazer nada a não ser ler a Bíblia. Então era assim uma coisa absurda, alguém que nunca teve contato com Bíblia ter que ler Bíblia. Eu fiquei doido da vida, doido da vida. Mas aí o que eu fiz? Me sentei próximo a um lago que tinha lá no acampamento, e ali fiquei folheando a Bíblia, mas tipo deixando a hora passar.
Até que veio o conselheiro de quarto e ele começou a me questionar quanto à minha vida, e se eu não gostaria de ter uma experiência com Jesus, e começou a me apresentar o plano da salvação. E eu disse, meu amigo, cara, eu não tenho interesse nenhum. Eu não tenho interesse nenhum. Primeiro, eu não estou entendendo o que você está falando. Segundo, cara, eu não sei se aceitar Jesus, cara, eu não sei o que é isso. Né? E também não tenho interesse. Eu não tenho interesse. Mas como ele estava, aquela coisa mesmo de alguém que queria evangelizar, né? Lógico que depois eu vim entender isso. Para eu fazer o cara ir embora logo, ele queria fazer uma oração. Eu falei, então, meu amigo, faça a oração e tudo bem. Eu lembro que eu fiz uma oração, não lembro quais foram as palavras que eu repeti com ele. Eu só sei que após eu abrir meus olhos e ter terminado aquela oração, eu simplesmente entendi, compreendi algo muito profundo da espiritualidade, de quanto que eu estava num rumo errado e que aquela experiência daquele momento seria transformadora na minha vida. Mas sem ninguém nunca ter me dito nada, porque o cara não falou nada. Isso foi uma coisa muito interior, né? Uma coisa experimental mesmo, né? Uma coisa muito forte, muito forte. E desde então, eu disse para todo mundo que eu era crente, né? Até porque é a única coisa que eu entendi naquele momento, né? Qual era a sua idade, né? Eu Quando você foi esse acampamento? devia ter uns 17 anos. Ah, legal. Pastor Claudio está conosco, lembra do Claudio? Ele faz servos de Cristo também. Sim, sim. Manda um abração aí para você. Manda um abração. Opa, ele é músico. Obrigado. Obrigado. Que bom, que bom. Então, Luciano, 17 anos mais ou menos, pastor? 17 anos, isso mesmo. Isso mesmo. E aí eu comecei a frequentar a Igreja Batista de Perdizes, porém era uma igreja muito longe de onde eu morava, né? Muito longe. E ali fiquei 3 meses, não me adaptei, mas eu acabei encontrando uma igreja próxima da minha casa, que era uma igreja com uma proposta mais contemporânea, e ali fiquei durante, sei lá, 12, 13 anos. E o chamado ao ministério, como que ocorreu? O ministério pastoral? Então, o chamado ao ministério pastoral também se deu. Eu tenho muitas histórias e experiências em retiros, em acampamentos, né? E a questão do chamado também se deu através de uma mensagem de uma missionária, e eu fui muito impactado com aquilo que ela falou, depois a abordagem dela, e ela veio conversar comigo, e ela simplesmente disse, olha, você é uma pessoa que tem um chamado, acho que Deus te preparou para o ministério, você tem todo o perfil para isso. E ela me disse, olha, uma dica que eu te dou vai estudar. Então foi por isso que eu fui estudar, fui para a Faculdade Batista, né, de Perdizes, Faculdade Teológica, e a contragosto do pastor. Porque, a contragosto dele, porque na visão dele, a teologia não era alguma coisa muito saudável naquele período. Nós estamos falando aí de 82 a 83 aproximadamente, né? Então ele não via com bons olhos a teologia, né? Porque ele tinha uma raiz mais pentecostal, então ele não via com bons olhos você ir para uma faculdade teológica com uma base mais, não fundamentalista, mas que mergulharia nos textos, que estudaria as línguas originais, né? E ele ficou muito preocupado disso, me desviar da fé. Né? E não foi bem assim. Mas você não foi logo, né? Porque você só entrou em 89, né? Não, na verdade eu entrei antes, eu entrei lá. Ah, é? E eu entrei em 80,
86. 86. Em 89 você estava quase concluindo, então. Não, porque eu tinha muita atividade, né? Eu trabalhava na igreja, então eu fiz por matérias, né? Eu fui Tá. fazendo por matérias, eu fui escolhendo as matérias e fui fazendo, né? Por isso que demorou mais do que quem estava ali. Por exemplo, tinha o pessoal que morava ali, né? Os seminaristas que moravam Pensionato. ali no pensionato, esse pessoal fazia todas as matérias, né? Eu não Por conseguia. exemplo, 89 foi o ano que você. Foi o último ano que você ficou lá, né? 89. Foi o ano que eu Foi, entrei. foi, E você pegou a foi. matéria. Você estudou junto com o Ed René, não? Sim, eu fiz pregação expositiva com ele, Não, mas né? ele como aluno, não, né? Não, 86 ele como já era professor. professor? Ele Já já era era professor. professor. Ele, Estava no ele início, né? se eu não me engano, em 89, 88, ele foi meu professor de pregação expositiva e, Uhum, e foi assim espetacular. imagino. Espetacular. O Assim, Ed René sempre foi brilhante, né? o que eu aprendi no sentido de pregação, né, de como fazer um esboço, a contextualização, a hermenêutica, a exegese, tudo eu diria que aprendi com o Ed. O Ed foi assim e Uhum. moderno, né, com uma cabeça moderna nesse aspecto de enxergar a pregação expositiva. Então foi muito bom, foi Sim. muito bom. Luciano, quando você se converteu, você já estava envolvido com música? Você sempre gostou de música? Já tocava algo antes da Não, conversão? não. Não? Assim, eu sempre gostei de música, até por causa é, da minha mãe. Eu acho que isso eu adquiri da minha mãe. Minha mãe sempre gostou de muita música, apesar de não tocar nenhum instrumento, mas gostava de Hum. muita música. Então, eu, eu trouxe isso dela, né? De gostar de música. Mas eu não. Eu até estava dizendo semana passada que eu trago uma frustração comigo, porque eu não toco nenhum instrumento, né? Eu Ah, me você era voltei, só vocalista, né? eu me voltei mais para a questão de cantar, de sentar para compor alguma coisa, mas não de tocar. E hoje eu digo que eu sinto muita falta de não tocar pelo menos um violão, que me ajudaria Uhum. muito, mas me ajudaria muito, principalmente na questão da composição. Me ajudaria demais. Uhum. Certo. Pastor, como que surgiu o Oficina G3? Como que foi lá? Que ano que foi isso? Olha, a oficina, ele surge por volta de 86, 87. Era um grupo de louvor da igreja que nós fazíamos parte, né? Ah, Na era da sua verdade, igreja? Todos? todos eram da mesma igreja. E na Legal. verdade nós éramos um grupo de louvor da igreja, né? Mas a questão é que esse grupo era um grupo que tinha uma proposta musical contemporânea, até porque a igreja ela era contemporânea. A sua liturgia, os seus cânticos eram Era Renascer em modernos. Cristo? Era Não, não, Renascer já? não, Não? era Cristo Salva. A Era Cristal, do tio Cristo Salva. Cássio. Tio Isso, Cássio. Uhum. isso, isso. Então Ok. ela tinha uma proposta para a época Sim. muito, muito contemporânea, né? Muito contemporânea. Então, na verdade, nós tínhamos liberdade de compor, né? Então a gente, na verdade, fizemos muitas músicas e isso fez com que também as portas se abrissem em outros segmentos que não fosse o segmento eclesiástico, o segmento da igreja. Então nós Uhum. começamos a ser requisitados e convidados, por exemplo, para tocar na USP, né? A Aliança Bíblica Universitária, através do Massal, que era um dos líderes, nos convidou para tocar na USP. Depois nós fomos tocar em colégios, em praças, e a coisa foi avançando, né? Então nós não ficamos somente ali no contexto da igreja, do louvor, da liturgia da igreja, mas se expandiu principalmente no aspecto da evangelização. Que ano que foi isso? A fundação do Oficina?
Então, eu diria que foi em meados aí de 86, 87. Uhum. Já era rock, rock, né? Era totalmente rock. Sim, sim, totalmente rock. Sim. Totalmente rock. Na sua igreja local, você com certeza teve liberdade. Mas vocês enfrentaram alguma resistência das igrejas mais tradicionais na época? Que Olha, nós estamos falando de quase 40 anos atrás, né? sim, sim, eu diria que não. Não, até porque nós não éramos convidados para igrejas, principalmente igrejas de uma linha mais tradicional e conservadora. Então, Uhum. nós não sofremos isso, né? Até porque não éramos convidados. Na verdade, nós Sim. começamos a ser mais convidados pelas igrejas de uma linha mais pentecostal. Eu poderia citar, por exemplo, as igrejas quadrangulares, a igreja, por exemplo, o Brasil para Cristo, na época, né? Foram igrejas, Igreja Unida, Avivamento Bíblico, foram igrejas que foram nos convidando, depois que as igrejas históricas, né, batistas, metodistas e presbiterianas, começaram a nos convidar. Uhum. E o que significa oficina G3? Não tem significado. Ah, é? O G3, sim, que significa Uhum. grupo 3, que era o Ah, terceiro grupo 3. grupo, era o terceiro grupo da igreja. Entendeu? Ah, Porque a legal. igreja, a igreja tinha três grupos que Uhum. faziam o louvor. Dois tinham nomes, que era o Estação Céu e Cristo Salva. E tinha Uhum. o terceiro grupo, que a gente chamava de grupo 3. Então, Grupo nas 3. escalas, né, eu lembro que até eu que fazia essa escala, a gente datilografava, ao invés de ter que escrever Cristo Salva, só colocava a sigla, entendeu? Grupo G1, G2, G3. Na verdade, não botava G1, G2, botava CS de Cristo Salva, né? C de Estação Céu e G3, que era o grupo 3, não tinha nome, era o terceiro grupo. Legal. Entendeu? E quem deu a ideia de oficina? Olha, isso surgiu num, num, num evento que nós íamos participar. Na verdade, o diretor de uma agência de publicidade, que era o Antônio Abud, ele falou, cara, não dá para você botar no cartaz G3, não fica legal. É muito curto o nome, né? Pô, vamos Uhum. pensar no nome, vamos pensar em. Vamos fazer aqui um brainstorm para a gente ver que nome. Aí vamos falar, daqui a pouco acho que apareceu o nome oficina e ficou. Então Uhum. não tem explicação assim, não, foi pensado, né, orado, jejuaram, Deus mostrou, tem nada disso. Luciano, mas o primeiro, o LP, na época era LP, né? Ainda era a época do Sim, LP, né? Você pegou essa época. Saiu que ano da oficina? o primeiro LP saiu no final de 80, vamos dizer que saiu em 90. 90. Já era, vocês já pertenciam à Igreja Renascer ou ainda não? Não, não, nós Não? estávamos na Cristo Salva, na verdade Uhum. nós estávamos migrando, nós estávamos saindo da Cristo Salva. Lembro-me que uma parte, né, da banda foi para Renascer, eu não fui, eu na Uhum. verdade saí da Faculdade Batista, recebi o convite para fazer teologia na Faculdade Metodista e atuar Uhum. na capelania universitária. Então, eu recebi o Uhum. convite para trabalhar na capelania universitária e estudar teologia na Metodista e frequentar e ajudar uma igreja metodista, que foi a Igreja Metodista em Santo Amaro, que foi uma experiência muito, muito positiva, no Uhum. aspecto acadêmico, tem um olhar litúrgico diferente, né? Você acaba tendo um contato com uma proposta mais tradicional, liturgicamente falando. Então foi uma experiência Uhum. muito positiva. Conhecer esse lado mais litúrgico, né? É, é diferente, completamente diferente, né? Sim, Você ir para sim. uma igreja tradicional, conservadora, você vai aprender
outras questões que são importantes, né, dentro da tradição e da liturgia. Agora, você, antes de ir para Metodista, você passou um tempo na Renascer, é isso? Não, eu Foi em fui para contrário? Renascer depois, foi o contrário. Ah, tá. Eu fiquei quase 2 anos Metodista. na Metodista, né? Mas como a banda já estava na Renascer, eles começaram a me convidar e falar, cara, você tem que estar aqui, porque nós estamos vivendo um momento histórico, você tem que participar dessa história, do movimento gospel, o que está acontecendo, tal. Mas eu não queria, porque eu estava vivendo um negócio muito interessante, um lado que eu não conhecia, né? Principalmente desenvolver um trabalho universitário, né? O contato com esse lado bem acadêmico. E eu falei, poxa, isso é muito interessante, né? Então eu mergulhei de cabeça, mas ao mesmo tempo eu estava vendo o resultado dos eventos evangelísticos que a Renascer estava fazendo nesse período, e aí não teve jeito. Aí eu acabei aceitando o convite e fui pastorear na Renascer e atuar nessa área evangelística da Renascer, que era, na A época, Renascer era estava no início também, né? também estava no início. Estava Também no estava no começo ali. início. E o que atraiu as bandas para Renascer? Foi a proposta do Estevão para com os eventos assim abertos? Qual foi o que motivou a levar tanta banda para lá? Olha, eu Mas, acredito que a proposta ela era muito convidativa, porque você hum, estava usando uma linguagem moderna, né? Você contemporânea, né? estava muito contemporânea, né? Uhum. E, e diferente do Tinha que liberdade, né? muita liberdade. E assim, no meu período, era muito evangelística, era o evangelho, ele era pregado, né? Muito fortemente, né? Essa questão da apresentação, da salvação, que foi muito forte no final dos anos 80. Não tem Sim, como eu a lembro gente que toda dizer segunda tinha reunião lá, né? Eu sim, esqueci o nome que sim, dava. Você lembra o nome que sim. dava? Não, Segunda-feira. era, Cada segunda não, era uma banda diferente. cada segunda, na verdade, eram 3 bandas que Três tocavam, bandas, né? é isso mesmo. 3 bandas, né? Eu E lembro que sempre tinha o tinha Alusões, Resgate, a Oficina isso. G3, Tax Barneia. Toda essa época eu peguei lá, eu ia às segundas-feiras lá participar. Por exemplo, e também sempre tinha uma mensagem de salvação, uma mensagem E evangelista, o Estevão sempre, pregava, sempre, né? sempre, Uhum. né? Com apelos, né? Com apelos. Então a Muitas gente, confissões. muitas, muitas. Eu encontro pessoas hoje no Brasil e fora do Brasil que tiveram uma Que experiência passaram por muito lá. significativa. Sim, sim, sim. Então Era um foi porte, né, dos jovens, né? Porte da juventude ali, às segundas-feiras. sim, 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 sim. Sim, foi assim realmente um movimento interessantíssimo, né? E hoje tem muita gente Marcou a história. escrevendo, hoje tem muita gente escrevendo sobre isso, tem teses, né? Pessoal fazendo Hum. mestrado para entender esse momento que aconteceu no final dos anos 80. Outro dia eu estava ouvindo o pastor, esqueci o nome dele, que era líder da Resgate, O Zé Bruno, né? Zé Bruno. Ele o foi Zé convidado Bruno, para falar no Labor, lá na PUC, e ele estava sim. contando a história das bandas, tal. Muito interessante. O pessoal tem escrito mesmo muita coisa sobre isso. E o que levou você, Luciano, a deixar a banda? E você foi para qual banda assim que deixou a Oficina G3? Ou foi fazer carreira solo? Como que foi? Não, na verdade, eu já estava no Rio de Janeiro, né? Eu fui convidado para vir para o Rio de Janeiro para expandir o ministério das igrejas Renascer no Rio de Janeiro, até porque não Ah, ok. havia, né? Então eu fui convidado, aceitei o convite, vim, mas eu fui perceber, lógico, isso você só percebe
atuando, né? Só percebe botando a mão na massa. De que se tornou dificílimo conciliar plantar a igreja, pastorear, cuidar de família, e ainda viajar o Brasil todo, e ainda ter que ir para São Paulo ensaiar, né? Chega uma hora que eu falei, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu vou ter que optar ou pelo ministério pastoral, né? Ou ficar só com a banda. Então, na época, eu tomei a decisão de atuar somente como pastor. E foi o que fiz. Mas depois eu acabei conhecendo o movimento da Vineyard, né? E que tinha uma proposta de adoração e de louvor muito forte. A música e a adoração na Vineyard é um pilar, né? É um alicerce. Então eu acabei me envolvendo, mas assim, não para desenvolver trabalho solo, nada disso, mas para participar das equipes de louvor, de gravar. E eu fui fazendo isso durante, sei lá, uns 5 anos, gravando, participando, fazendo workshops, né? E atuando também, plantando uma igreja da Vineyard, porque aí Esse ministério começou na Austrália, não é isso? Não, começou na Califórnia. Califórnia, mas ele tem na Austrália também, né? Tem na Austrália. Estou confundindo com o Hillsong. Isso, O Hillsong que é oriundo. O Hillsong é oriundo da Austrália e a Vineyard, ela nasce na Califórnia. Se eu não me engano, o primeiro país, porque a liderança da Vineyard não queria expandir para outros países, queria só se manter nos Estados Unidos. Mas algumas coisas começaram a acontecer, principalmente no Fuller, porque o John Wimber dava aula no Fuller e sobre o reino de Deus, e isso acabou se tornando muito notório. Então, líderes da Inglaterra pediam para que ele fosse para a Inglaterra, e ele foi para a Inglaterra, e lá as coisas começaram a acontecer, e aí ele sentiu que realmente seria interessante também fazer com que o projeto, né, de plantação de igrejas também iniciasse na Inglaterra. E aí a coisa aí cresceu. A proposta da Vineyard é a mesma da Hillsong? Também é musical? Tem bandas também do mesmo estilo, não? Olha, eu diria que a gente valoriza e a gente prioriza a adoração, né? A adoração é um princípio importantíssimo dentro do nosso DNA, né? Então a adoração tem um significado muito grande, principalmente uma adoração mais verticalizada, uma adoração que leva a pessoa a uma intimidade maior com Deus. Então nós não estamos muito preocupados com performance, em nos tornarmos conhecidos, né? Na verdade, a gente deseja que aquilo que somos e aquilo que acreditamos e a identidade que temos sirva a igreja, abençoe a igreja. Mas assim, a Vineyard, ela não tem essa proposta de ser conhecida pela sua performance, ou pela sua qualidade musical, ou pelos seus músicos. Por exemplo, a gente não tem uma pessoa, um ícone que você diria assim, que é um nome da Vineyard. A gente não tem. A gente tem vários nomes. A gente tem várias pessoas que são importantes, né? Grandes compositores. Nem como compositor e cantor, e nem como pastor, né? Não tem um nome. Não assim, tem. Não tem. A Vineyard não tem isso, né? Não levanta essa bandeira, né? Hoje a Vineyard já tem igrejas em todas as capitais do Brasil? Não. Eu diria que a maioria das nossas igrejas estão no norte, principalmente no Pará. A gente tem ali um número expressivo de igrejas, né? E temos igrejas
Por exemplo, nós não temos na capital de São Paulo. Nós não temos em São Paulo, né? Temos no interior. Eu moro em Mogi das Cruzes, parece que tem. Em Mogi nós temos. Em Mogi nós temos, mas nós não temos, por exemplo, na capital, né, em São Paulo. Né? Não temos, por exemplo, em Porto Alegre, várias cidades do Nordeste, nós só temos em Recife, né? No Centro-Oeste nós temos em Brasília. Na região Sudeste, eu diria que nós temos no Rio, Minas, que seria Belo Horizonte, Betim, e no Rio nós estamos indo para a terceira igreja. Né? Nós estamos plantando uma outra no bairro da Tijuca. E temos no Espírito Santo... mais ou menos quantas igrejas tem no Brasil hoje, no ministério? Olha, se eu não me engano, nós estamos chegando aí em torno de umas 80 igrejas, aproximadamente. E o seu foco ainda é plantação de igrejas, pastor Luciano? E você tem plantado fora do Rio ou só no Rio de Janeiro? É uma pergunta muito interessante essa sua, porque parece que eu sou um catalisador, sabe? É impressionante, porque eu às vezes vou em alguns lugares, as pessoas me procuram e dizem, você não quer nos ajudar? Tipo, não quer nos ajudar? Eu falo, cara, mas isso é um negócio muito difícil, né? Isso aconteceu recentemente, isso já tem quase 2 anos, no Sul, no Rio Grande do Sul, em Montenegro. Nós estivemos lá, o pessoal gostou do que foi falado, do workshop que fizemos, e aí eles disseram, como é que faz pra gente ser isso? Eu falei, tem uma pergunta, né? Cara, eu falei, olha, caminha com a gente, se envolva com a gente, né? E é muito interessante. Agora mesmo, ao mês passado, eu fui a Passo Fundo e conheci um grupo também que pediu para que eu fosse lá, para conhecê-los, né? E eles disseram, não, cara, a gente quer viver esse negócio, a gente é isso aí. Eu falei, pô. Então a gente vai conhecendo as pessoas, né? Porque a gente não tem esse negócio, não, nós vamos para tal cidade, porque não, a gente observa, por exemplo, a forma da gente plantar a igreja, por exemplo, a gente tem alguém aqui no Rio, né, um líder nosso, que está querendo mudar, a gente vai conversar com ele, falar que você tem interesse, você se sente chamado para isso, de começar um grupo pequeno na cidade que você está indo, e a gente vai te dar apoio, e aí a coisa vai acontecendo, entendeu? Então, é muito interessante isso, é muito interessante. O Espírito Santo de Deus vai autenticando, né, o trabalho, e o trabalho nasce, né? Agora vale ressaltar... Dentro da Igreja Batista, nós temos uma forma de trabalhar até ela chegar a ser uma igreja, né? Ela começa como uma célula, chamando pequenos grupos, depois torna antigamente falava ponto de pregação, congregação, hoje é missão, e até ela se tornar uma igreja organizada, independente. O Ministério Vineyard dá independência para as igrejas ou elas são ligadas a uma série? Sim, não. A forma de nós atuarmos é muito semelhante ao que você acabou de pontuar, só muda a terminologia, né? Só a terminologia que muda, né? Mas é bem por aí mesmo a forma como nós atuamos, né? E a igreja se torna independente, ela só vai fazer parte quando ela se torna independente. Se ela se torna uma igreja, ela faz parte, ou ela começa a fazer parte da Associação das Igrejas Vineyard, né? Que hoje já existe no Brasil, uma associação das igrejas Vineyard. Então, quando essa congregação ela se torna uma igreja, né? Ela consegue andar com as próprias pernas, então ela começa a fazer parte também da Associação das Igrejas Vineyard. A associação não tem inferência na igreja local. A igreja pode tomar qualquer decisão. É igual a Convenção Batista. É igual a Convenção Batista. Isso. A igreja ela é independente, né? Na verdade, a gente tem vínculos, né? A gente tem muito vínculos relacionais. A gente trabalha muito próximo da associação, dos líderes. Por exemplo, hoje eu, como você mesmo
me apresentou. Hoje eu faço o papel assim de um supervisor, né, regional, né, nessas 3 regiões, que é o Rio, Minas e Espírito Santo. Mas para estar junto dos pastores, para ouvi-los, né, para ampliar aquilo que a gente tem como objetivos. É uma coisa muito leve, muito É um saudável, grupo muito que relacional. coopera mutuamente, né? Isso, É a isso, comunhão entre igrejas irmãs, é isso? Seria a isso, isso, comunhão de igrejas isso. irmãs. É, E vocês e realizam nós, reuniões anuais também? não, nós temos Encontros? bienais, bienais. Bienais? Nós temos Cada 2 anos. encontro, cada 2 anos nós temos o que a gente chama de um encontro nacional. Aí Seria são uma um encontro, convenção, né? uma convenção nacional. Igreja. E Ok. anualmente, a gente faz assim, em, em um ano nós temos uma convenção regional. No Certo. outro ano nós temos a nacional. Uhum. E elege Assim que também nós... diretoria, tem diretoria, Sim, presidente. sim, tem. Hoje nós temos um diretor executivo, Uhum. que é o Milton Lucas, que é pastor também de uma igreja da Vine, mas ele hoje é essa pessoa que preside a Associação das Igrejas Vine no Brasil. Fala para nós novamente, pastor Luciano, qual é o nome da sua igreja, onde você pastoreia local? Então, Vini? o nome jurídico dela, Igreja Vineyard do Rio de Janeiro. Mas ela é No Rio mais de Janeiro. conhecida, o nome fantasia dela seria Vineyard Rio, a forma como Rio. ela é conhecida, Vineyard Rio. E vocês estão no bairro do Recreio, no Recreio não, do Agora estamos na Barra da Tijuca. Barra do Tijuca. E há Isso. quanto tempo você já atua nessa igreja local? Faz um bom Há tempo? 17 anos, porque ela foi plantada, né? Eu Oi? sou o plantador dela, né? Então, desde então, Ah, ok. é, eu sou o pastor que estou à frente dela. Uhum. E ela já plantou várias igrejas também. A gente já plantou outras igrejas. Já plantamos Uhum. outras igrejas. Qual conselho você daria, pastor Luciano, para alguém que quer plantar uma igreja? Qual o caminho? O que ele precisa fazer? Um seminarista, um jovem cheio aí de gás, cheio do Espírito Santo e fala, ó, pastor, eu quero plantar uma igreja. Quais são os conselhos que você daria de É, início? Para não quebrar a cara. Uhum. interessante você fazer essa pergunta, pastor Cleverson, até porque essa é uma pergunta que precisa ser feita hoje, nesse pós-pandemia, né? Eu não gosto de falar, eu não chamo de novo normal, eu chamo de novo presente, porque não é Uhum. novo normal, é novo presente, Sim. né? Então, porque é o seguinte, eu acho que nós vamos ter que reavaliar, nós vamos ter que fazer uma nova leitura de plantar igrejas, porque a questão presencial, ela mudou. Mudou. Não tem como você... Ela mudou. Nós vamos ter que pensar hoje em termos maiores encontros, remotamente falando, ou nós vamos ter que ter muito mais encontros online, porque as pessoas elas se habituaram com essa linguagem, ao ponto, não se escandalize comigo, tá bom, gente? Não se escandalize comigo. Mas nós vamos ter muitas igrejas online. Nós vamos ter muitas igrejas que não vão ter mais essa proposta de todos os domingos, encontros presenciais. Talvez nós teremos somente a questão dos sacramentos, que seriam o batismo e ceia, talvez nós nos encontraríamos para os sacramentos. Mas eu tenho quase, assim, eu acho que nós vamos ter muita coisa dentro dessa proposta de fazermos ou de sermos igrejas online. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que hoje uma pessoa que quer plantar igreja, um jovem, um seminarista, ele tem que fazer essa leitura. Ele tem que passar por aí, não é? Ele tem que entender essas ferramentas, essa linguagem, né? Tem que entender esse mundo, o mundo mudou,
mudou completamente, principalmente a nova geração. A gente tem que pensar em como, até mesmo a forma de nós usarmos a nossa pregação, a nossa mensagem, ela mudou. Essa mensagem de pastores que pregam mais de 1 hora, olha, para a nova geração, esquece. Você não vai conseguir comunicar com essa nova geração. No máximo 20 minutos. É isso. Eu acho que passar disso, até 30, é o máximo, o máximo. A passar disso você perdeu o auditório. Por mais que a mensagem o pregador seja bom, por mais que o pregador o tema é interessante, mas hoje a nova geração ela não está mais pronta para ficar 1 hora ali ouvindo. Ela quer algo rápido. Por exemplo, dos fast food, né? Lanche rápido, comida rápida. A mensagem também. Por exemplo, um pastor, eu estava ouvindo um pastor dos Estados Unidos falar assim: Jornal Nacional, você assiste, a cada 10 minutos tem um intervalo, porque ninguém aguenta ficar ouvindo notícia o tempo todo. E assim também é na mensagem. A mensagem tem que ser um bom conteúdo e passado de maneira rápida. Concorda, Luciano? Eu concordo plenamente. Né? Concordo plenamente. Por isso que a gente tem os TEDs, e os TEDs foram um sucesso mundial. 15 minutos. Né? Um sucesso. É um sucesso mundial. Né? Sim. De objetividade, de conteúdo e de absorção, né? Então, questões para ser analisada. Então, a tua pergunta, eu responderia dessa forma. Eu acho que a pessoa que hoje quer plantar a igreja, ela vai ter que passar por essas observações, talvez, porque a gente tem hoje vários ministérios, né, que trabalham com questão de plantação, né? Em Campinas a gente tem o Ricardo Agreste, que trabalha muito CTPI, fortemente, né? O CTPI. E você tem as próprias denominações, né? Tem todo um projeto de plantação de igreja. Talvez hoje cabe aí uma avaliação nessa questão de como plantar igrejas dentro de um contexto tecnológico. Né? Porque, por exemplo, nós aqui no Rio, nós ainda não voltamos presencialmente. Aqui também os membros da igreja não querem, a maioria. Uhum. Então, sabe, e você tem que ouvir a igreja, você vai desrespeitar? Não vai. Não. Então, não. A gente Aliás, tem dá que... mais trabalho, né, pastor Luciano? Dá mais trabalho virtualmente do que a gente. Eu, por exemplo, estou trabalhando muito mais que antes. Embora, mas você está em casa, mas dá trabalho preparar um equipamento, ir atrás, correr, verificar, colocar tudo para funcionar, não é fácil. Agora, mas o povo não quer, o povo quer, eles estão com medo, ainda não tem vacina, temos que respeitar, sim. Porque é aquilo, sabe, pastor, quando você trabalha com pessoas que têm informação, que são muito bem informadas, já se torna um pouco mais difícil de você querer impor, né? É o que eu falei, que nós estamos vivendo um outro contexto de mundo, né? Muitas coisas mudaram, essa questão da inclusão, essa questão da valorização da mulher, de outras questões, né, que a gente precisa avaliar e observar e tratar com a lupa, né, com o olhar do reino de Deus. Então, na sua opinião, a pegada virtual vai continuar, não volta mais atrás, né? Eu acredito que não. Eu acredito que ela veio para ficar. E, para mim, eu penso que muitas igrejas vão se tornar igrejas, na sua grande maioria, online. Até porque, olha, deixa eu só dar vou fazer um parênteses aqui. A França, a Espanha, Portugal hoje Portugal lançou uma mensagem de calamidade. Então, você pensa... Hoje, Portugal tá no jornal. Calamidade.
Uhum. em relação ao Covid. Então, Uhum. se nós estamos falando de nações que são fortíssimas na Europa e que têm Sim. essa preocupação, entendeu? E aí eu fico pensando, espera lá, e se esse negócio, sabe, avançar, que nem está avançando a segunda onda nesses países, como é que fica a Uhum. igreja? Uhum. Porque igreja, cara, é aglomeração, igreja tá junto. E como é que fica isso? Né? Uhum. Eu estava conversando com meu filho ontem, ele falou, pai, cara, na Inglaterra, lá no norte da Inglaterra, provavelmente vai ter lockdown. E eu espero que não chegue aqui em Londres, onde eu moro, porque senão vai complicar a questão do trabalho, né? Que ele atua na área de restaurante, que é outro segmento também que passou maus bocados. Que Maus eles bocados. tiveram que se reinventar, né? Tiveram que se reinventar. Sim, Alguns sim, restaurantes que não levavam comidas nas casas, esqueci o nome que dá agora para esse tipo de serviço, começaram a entregar comida, né? Não, porque sim. não podia receber ninguém lá. Então, mas enquanto, se não tiver vacina até dezembro, que eu acho difícil ter, porque tem que ter teste, tem que ter um tempo para saber se deu certo ou não, porque é muita política, né? Estão politizando o vírus Sim, e sim. achando que eu inventei, eu trouxe a vacina, não é por aí, é querer puxar voto. Então temos que tomar muito cuidado. Então, acho que cautela é importante. Nós temos que, como pastores, temos que zelar do nosso rebanho, cuidar dele. E um dos cuidados também é cuidado com a saúde, né? Então, tem Sim, que pensar sim. A seriamente gente, sobre isso. nós temos pessoas aqui na igreja que já me disseram, olha, nós só vamos voltar quando tiver vacina. Ok, Uhum. perfeito, né? Respeito, assim. Mas, Lógico, lógico. São pessoas de idade, são pessoas que sim. têm as comorbidades, são pessoas que estão preocupadas até mesmo de contaminar outras pessoas, né? Enfim, tá Uhum. certo, tá certo. Pastor Luciano, a conversa tá boa, mas o tempo voou. Eu quero agradecer muito mesmo você ter estado conosco nesse tempo. Enriqueceu muito a live de hoje. Eu gostaria que você terminasse com uma palavra de oração. Pode ser? Pode ser, lógico, lógico. Nosso amado Deus, nós falamos tanta coisa aqui, e como é bom lembrar momentos tão significativos, tão marcantes, e que nos faz bem lembrar de conversão, lembrar do chamado ministerial. Isso traz coisas boas para dentro da gente. Eu me sinto muito feliz de poder falar e de poder continuar essa jornada contigo. Eu te peço que as pessoas que estão vendo e as que verão essa live se sintam tocadas e tenham o desejo de se aproximarem ainda mais de ti, viverem para ti, né? E serem pessoas que adotem o estilo de vida de Jesus numa sociedade tão conturbada, tão cheias de conflitos e de muita gente gritando, de muita gente pedindo socorro, que nós sejamos essas pessoas que possam ajudá-las através de uma mensagem de esperança, de vida e de uma mensagem transformadora que nós encontramos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai Santo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço, Luciano. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe Obrigado, meu sua vida, sua irmão. família e igreja. E abraço aí a Obrigado. todos também que estão acompanhando. Fique com Um Deus. abraço. Obrigado. Nada.